Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o tema do nosso episódio de hoje tem a ver com uma questão muito pontual envolvendo aí o encerramento do diferimento, né? O nosso consulente nos pergunta: Bom dia, tudo bem? Aquela coisa habitual dos educados, né, e pergunta: "Olha, eu tenho uma situação envolvendo encerramento da fase do diferimento do artigo 23, 28 e 29 do anexo 8 ou oitavo do regulamento do ICMS". Vamos deixar bem claro aqui que são situações distintas e cada um deles tem uma situação específica. E nós não vamos entrar no mérito da questão, até porque a pergunta foi muito pontual, nós vamos induzir a resposta atendendo a esta pergunta, né. É bom lembrar que, prioritariamente, o diferimento é, antes de tudo, uma técnica de postergação de pagamento, né. É muito parecido com a suspensão, a diferença é que a suspensão, quase sempre, o beneficiado pela postergação do pagamento do tributo acaba sendo o próprio beneficiado, ao passo que no diferimento a gente acaba que transferindo a responsabilidade para terceiro, né, o que significa dizer que ela é tida, inclusive nessas circunstâncias, como uma modalidade de substituição tributária, né, da espécie antecedente, né. Nós tratamos desse tema, inclusive depois nós vamos colocar aqui no rodapé essas informações, numa publicação feita na revista Tributária e Finanças Públicas, lá da Academia Brasileira de Direito Tributário, no mês 8 de 2024, onde nós esclarecemos esses detalhes e vamos colocar aqui embaixo o linkzinho para quem quiser ir lá e recuperar a matéria. Mas vamos aos fatos, antes de entrarmos nesse detalhe que nós comentamos. Diferir é um mecanismo que, inclusive, o IBS e a CBS vão manter, é um mecanismo que foi criado porque o Estado tem interesse em postergar o pagamento do tributo, dando condições implícitas ou até explícitas para que o nosso produtor, geralmente aplicado a produtos de origem mineral, vegetal e animal, né, eh, na maioria das vezes, melhore o produto, agregue valor, porque o ICMS é um tributo sobre valor agregado. O que significa dizer que o Estado pode ir mudando o momento. Já dissemos em inúmeras oportunidades que o diferimento não é um benefício, não é um incentivo. É técnica de postergação de pagamento do tributo. Se o Estado se usa deste recurso, ele apenas está criando uma condição que permita a retirada do tributo, né? Porque o tributo é somado ao preço por repercussão ou, como diria o querido professor André Foloni aqui da PUC do Paraná, translação, eu imbuto o tributo. Se eu não tributo, naquele momento, eu não tenho que embutir o valor do tributo, no caso do ICMS, no resultado da mercadoria, barateando o processo intermediário de industrialização e permitindo aí uma agregação de valor. Ou seja, se há benefício, o maior beneficiário aqui é o Estado, né? Espera-se que, evidentemente, você, ao vender, você não tenha que pagar o tributo. E detalhe, se eu estou postergando, nós não estamos falando em situação de isenção ou não incidência. Lá no artigo 155, parágrafo segundo, inciso 1 e 2 do texto constitucional. O que significa dizer que eu não tenho que se tornar o crédito. Salvo lá no Mato Grosso, que eles entendem que o diferimento é uma isenção intertemporal. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu não sei o que é isso. Eu acho muito chique, né? De qualquer forma, no Mato Grosso, ao optar pelo diferimento, você se obriga a se tornar crédito. Isso é altamente questionável, mas é a legislação do Estado, eles têm competência e quem estiver lá ou vai para o judiciário discutir ou segue a regra se tornando crédito. Mas é só lá. Tanto é verdade que no IBS e na CBS, né, nós teremos aí uma manutenção desse status quo, garantindo aí a manutenção de crédito. Ou seja, o que nós temos aqui quando falamos em diferimento? Nós temos aí uma cláusula ou suspensiva ou resolutiva. Está lá nos artigos 116 e 117 do CTN. E por que eu cito esses artigos? O artigo 116 do CTN diz o seguinte:
Tratando-se de uma situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador, desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que se produz efeito, que normalmente eles são próprios. Se for uma situação jurídica, desde que esta situação jurídica esteja devidamente constituída, né, nos termos do direito aplicável. O 117 pontualmente diz, olha, a cláusula será suspensiva desde o momento em que a medida for implementada. Nós não estamos implementando nada porque o diferimento ele já pré-existe. Ele apenas acaba se você não cumprir as condições. Então, é a regrinha do inciso 2 do artigo 117, que é o que a gente chama de cláusula resolutória ou condição resolutória. Então, para esses efeitos, né, e quem define o encerramento é a norma, ele se referencia aqui ao artigo 116.2, que é uma condição resolutória. Ou seja, no que eu descumpro as regrinhas, eu estarei sujeito ao tributo. Né? Então, como falamos, né, a questão envolvendo aí o diferimento, ele apresenta inúmeras regras. Conforme os dispositivos, e aqui nós temos várias situações, ele pode encerrar na venda para produtor rural, para consumidor final, para empresa do Simples, assim por diante. Temos o diferimento parcial, ou seja, existem regras específicas conforme o tipo de diferimento. Tá? No entanto, a pergunta, como disse, foi muito pontual, e eu apenas estou aproveitando a questão para ampliar um pouco. Se olha, em caso de perda, né, no processo e assim por diante. Olha, nós temos aqui extraído do texto do nosso regulamento, a partir dessa concepção de cláusula resolutória, que o encerramento ele se considera, no caso do diferimento, quando não estiver mais abrangida pelo diferimento. Parece meio óbvio. Mas, gente, se nós formos pegar o texto da lei, vocês vão ver, fica diferido até que ocorra isso. Fica diferido até que ocorra aquilo outro. Ora, nós já falamos aqui em sede de transferência o porquê que nós entendemos que deva ser recolhido o ICMS da mercadoria com o ICMS diferido. Não se trata de haver incidência na transferência. Mas por quê? Porque a operação interestadual diz, olha, eu não vou postergar. É uma decisão administrativa. O Estado vai fazer isso. Né? Bom, e no caso de perda? Olha, gente, no caso de perda, o que nós temos a ponderar e que vale a pena você observar? Nós temos dois tipos de perdas. Quando a perda faz parte do processo, né, é uma perda ou uma quebra técnica, não há posicionamento recente, mas nós temos entendido que bastará um ajuste contábil nesse sentido, né, o ajuste de estoque. Agora, quando a perda é significativa, você tem sim que oferecer a tributação. Por quê? Olha, fica diferido até que ocorra tal coisa, e essa coisa, entre outras tantas, é a perda, a obsolescência, o extravio, o furto, o que quer que seja. Tá? O que significa dizer, de forma objetiva, que a pergunta formulada pelo nosso consulente, que eu aproveito aqui, é feita nos seguintes termos. Olha, o estabelecimento industrial do Paraná periodicamente faz uma verificação dos estoques e constata perdas, deterioração. Olha, gente, perda e deterioração significa dizer que o produto é imprestável para tudo. É um ramo alimentício e ele não serve para esse tipo de coisa. Significa dizer que realmente ocorreu o fato gerador, né, que determina uma resolução do problema. Olha, fica diferido enquanto. Esse enquanto não se justifica mais. Ou seja, tem que recolher, como é na suspensão. E aí ele pergunta, olha, ao constatar o problema, efetuamos o cálculo do estorno, de certa forma é o custo de aquisição, o custo de produção, tá? E lança, né, no livro de apuração, que hoje é o bloco de ajustes, né? E calculando aí pelas entradas mais recentes, né? Olhando aí a partir do registro que ele tem na matéria-prima. Ou seja, e ele termina perguntando, tem algum outro procedimento? É isso mesmo que se faz. Até porque, se nós formos pegar diferimento e suspensão, que são muito parecidos, nós vamos descobrir na redação lá do diferimento que em algum momento eles falam
que encerrar a fase de suspensão, tá? Então, é recolhido o imposto no prazo previsto na legislação. A mesma regra, o encerramento do diferimento. Geralmente eu lanço lá no bloco de ajustes, no campo outros débitos, né, o que seria. De qualquer forma, não vejo nenhum prejuízo, porque é essa a ideia. A única coisa que nós chamamos atenção é verificar se, apesar de ele estar deteriorado para uma coisa, ele estaria deteriorado para outra, ou seja, ele não perderia qualidade, não seria um subproduto. Se isso acontecer, não é o caso de se tornar, porque o produto estaria ali, a menos que o produto novo não tenha um benefício. Então, são situações que nós pedimos que vocês analisem, ponderem, sempre lembrando que ficar diferido até que, este momento é que é determinante. Se houve perda, se houve extravio, não há dúvida. Quanto à quebra técnica, nós temos entendido, não há resposta recente, que bastaria um ajuste contábil, tá bom? Gente, com isso eu espero ter auxiliado, né, esclarecido um pouquinho a questão do diferimento. Lembrando que se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, você tem 2 canais para usar. Ou você manda aqui embaixo, né? Aproveita para curtir, comentar, compartilhar, ou você manda um e-mailzinho para momentoconsulte@consulte.com.br. E com essas palavras, eu me despeço de vocês dizendo que em breve a gente volta, teremos mais. Tá bom? Tchau, gente.